Começando aqui no canal mais um teste de consumo e o carro da vez é o Fiat Fastback Limited Edition já 2026. Esse carro que é a primeira versão com motor 1.3 turbo da linha Fastback. Esse aqui é o nosso vídeo de consumo urbano, então nós vamos percorrer aquele nosso trecho padrão, totalmente de cidade. O carro está abastecido com gasolina, start-stop vai ativado, ele não tem modo de condução, só o Sport, que obviamente vai desligado, que a gente quer economizar combustível, mas a gente vai dirigindo sempre de forma tranquila para a gente descobrir se esse carro consegue ser econômico. E para começar o nosso teste, estou resetando agora o nosso trip de consumo C. Lembrando que eu já liguei aqui o ar-condicionado do carro, inclusive está bastante calor hoje, está marcando 30 graus ali na temperatura externa do carro, né? Primeira coisa que eu cito para vocês é que infelizmente a gente não tem aqui modos de condução neste SUV. É uma pena, né? Você tem até o modo Sport que você aciona aqui pelo volante, mas ele muda somente a relação ali da transmissão, que eu já vou falar para vocês. Porém, você nem o modo Eco possui. Deveria ter, né? Ainda que mudasse só a relação de transmissão e não mexesse diretamente na direção elétrica ou em outros parâmetros, até no ar-condicionado, já seria melhor do que não ter absolutamente nada. Acho ainda que poderia ter um modo individual, assim como a gente encontra em alguns Volkswagen ou algo nesse sentido, mas infelizmente não tem nada. Agora vamos falar sobre conjunto mecânico, que é um ponto bem interessante aqui dessa versão Limited Edition do Fastback. Ela custa quase o mesmo que a versão Impetus, que tem um motor 1.0 turbo híbrido leve. Eu já vou falar de preço para vocês. Mas essa aqui, ela traz um 1.3 T270, que é aquele turbo flex de 4 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Esse motor já é conhecido há um tempo, ele teve alguns probleminhas ali no começo, né, assim que ele foi lançado, mas já foram corrigidos esses problemas. E ele passou inclusive por mudanças consideráveis a partir da linha 25. Na verdade, todos os carros da Stellantis, ou quase todos, com exceção da linha Abarth, que é o Fastback Abarth e o Pulse Abarth, todos os outros perderam potência nas unidades fabricadas a partir de 2025. Essa aqui é 25-26, então lógico, também tem essa mudança. Qual que é a questão? Antes ele tinha 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. Agora são 176 com ambos os combustíveis, mas pelo menos manteve o torque de 27,5 kgfm. E o legal desse torque é que ele está disponível a somente 1.750 rotações, o que significa que mesmo não subindo muito o giro do motor, você já tem todo o torque disponível. Então aqui, por exemplo, ó, nós estamos de quinta marcha a 55 por hora, então ele está ali em pouco menos de 1.500, está mais ou menos 1.300 giros. Mas subindo um pouquinho mais, se eu reduzir para quarta, por exemplo, se eu quiser reduzir manualmente, né, igual ele reduziu, ó, já passou de 1.500, então a gente já tem praticamente todo o torque disponível. Isso é bem importante para ajudar na aceleração do carro, né? Junto com esse conjunto mecânico, assim como em praticamente todas as vezes, com exceção do Renegade 4x4, a gente tem a transmissão automática convencional de 6 velocidades. Lá no Renegade 4x4 a tração é de 9 marchas, mas é só ele que tem isso, né? E é lógico, né, que a tração do carro é somente dianteira. Vocês já imaginaram um Fastback com tração nas 4 rodas? Seria curioso e digamos que interessante, né? Olha, eu não acredito que você está assistindo esse vídeo até agora e não deixou ainda o seu like aqui embaixo. Não hypou o conteúdo? Como assim, hein? É só arrastar os comentários ali pro lado que você acha a opção de hypar o vídeo e é completamente gratuita. Deixar o seu joinha também, né? Vocês já conhecem, vocês são velhos aqui no YouTube, vocês sabem muito bem que isso ajuda muito o nosso canal e é de graça. Então, o brasileiro adora algo de graça, né? Como meu pai diria, de graça tá injeção na testa, né? Então, vambora, ajuda o canal aí, por favor. Agora um ponto muito importante, ou melhor, dois, sobre todo o carro é o peso e também o preço. Primeiro o peso, porque ele envolve diretamente o consumo de combustível, né? Ou o consumo de combustível envolve diretamente ele, na verdade. Isso porque quanto mais peso você leva, mais você vai precisar fazer esforço do carro e mais combustível você vai gastar. Nessa versão Limited Edition com motor 1.3, a gente tem aqui 1.310 quilos. Eu acho um peso, pelo porte do carro, bem na média da categoria, digamos assim. Não é nem muito pesado, nem muito leve.
até um pouco mais leve do que eu imaginava. Um Renegade na versão intermediária tem quase 1.500 quilos, por exemplo, né? Agora, o outro fator que também é muito importante, o preço, porque nada é de graça no Brasil, infelizmente, em nenhum lugar, né? E no Brasil, especificamente, os carros estão absurdamente caros. Aqui com o Fastback não é diferente. O preço realmente assusta, não dá pra mentir. Nessa versão Limited Edition, ele parte de R$ 173.490. Só que esse carro tem vários opcionais. Ganhou na linha 26 até um banco elétrico, para vocês terem uma ideia, e o teto panorâmico. E com todos os opcionais, mais a pintura metálica, ele salta de 173 para R$ 185.460. Ou seja, é bastante coisa, não dá para negar. Mas na avaliação completa a gente vai comparar esse carro com os concorrentes para a gente entender se ele vale a compra ou não. Agora vamos falar de um outro ponto importante também, que é o start-stop. Ó. Esse carro tem, acabei de parar aqui e ele desligou a motorização. Só que nós estamos usando aqui hoje o ar-condicionado e isso prejudica o conforto, né? Porque ele desliga o compressor, então o clima começa a esquentar. Quando ele nota que começa a esquentar aqui dentro, ele vai religar o motor automaticamente para então voltar a funcionar o ar-condicionado. Ou seja, se você estiver com o ar-condicionado ligado, ele vai ficar menos tempo com o motor desligado. Mesmo com o ar-condicionado desacionado, ele não fica assim muito tempo, tá? Isso para você não perder muita tensão da bateria e etc, né? Para preservar o sistema de modo geral, ele não fica períodos muito longos com o motor desligado através do start-stop. Mas te ajuda nessas paradas. Aqui os semáforos foram rápidos, né? Mas às vezes demora um pouquinho mais, e quanto mais tempo você fica parado com o motor ligado, mais você está gastando combustível à toa, né? Seja etanol, gasolina ou diesel, seja lá o que for. Então muita gente acha que não, mas sim, ajuda a reduzir o consumo de combustível e melhora então a média final do carro. Não é uma diferença absurda, mas sim ajuda. Mas a gente sabe, né, que o foco na verdade é reduzir a emissão de poluentes. Por isso que as montadoras colocam esse recurso para poder passar naqueles testes de emissões. Outro ponto importante, se não fosse importante eu nem falava para vocês, né? Eu preciso comentar sobre aquela questão, me lembrou, eu preciso de um companheiro. Eu preciso comentar sobre aquela questão da variação a cada teste que nós temos. Testamos muitos carros aqui no canal, um por semana, então significa que não dá pra gente fazer os testes tudo no mesmo dia. E mesmo se desse, teria variação, porque se eu repetir esse mesmo percurso agora, se eu voltar lá no início e ver aqui de novo, às vezes acontece de dar o mesmo consumo, mas é possível que dê, bastante possível, um consumo um pouco diferente. Não extremamente, mas com uma pequena variação. Sim, isso porque a temperatura externa influencia, também o trânsito, embora se tiver o trânsito muito pesado a gente refaça o teste, né? Mas você tem uma pessoa que te fechou, que aí te obriga a frear mais depois, você vai ter que acelerar de novo para voltar à velocidade que você estava. Os semáforos, né? Às vezes você pega mais semáforos abertos, às vezes pega mais fechados, então isso varia um pouquinho. Mas a gente dirige de forma muito parecida, sempre no mesmo trecho, condições de trânsito parecidas, então o teste fica bastante próximo a cada carro que nós pegamos para fazer aqui, né? Chegando aqui no final do nosso percurso, vamos estacionar no nosso ponto de sempre e então conferir qual foi o resultado. Vamos lá, antes do ônibus atropelar a gente, pelo amor de Deus, não quero isso não. Esse carro não tem câmeras 360 graus, infelizmente, acho que poderia ter. Então vamos no olhômetro aqui mesmo. Tá ótimo, vamos puxar aqui. Olha, ele queria desligar o motor, né? Aí eu mexi o volante, ele não desligou. Vamos lá então conferir qual foi o resultado aqui do nosso teste. Vamos ligar o painel de instrumentos de 7 polegadas, animação bem bonita, hein? A gente vem aqui no trip de consumo C. Ó, você ainda cria aqui o D e ainda tem as médias desde o abastecimento. Isso é muito bacana, né? Foram 10,1 km rodados, como vocês podem notar, em 27 minutos, na verdade. É que a gente chegou aqui, primeiro gravamos o Shorts, e eu não sei por que as montadoras insistem em fazer isso, principalmente a Fiat, mas o tempo do trajeto e a velocidade média ficam se alterando mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada. Então a gente ligou aqui só o painel e ele fica contando o tempo e mudando a velocidade. Mas na verdade foram 27 minutos,
um pouquinho acima dos 24 ou 25 que a gente faz geralmente. Então hoje a gente pegou um pouquinho mais de semáforos fechados. E a velocidade média, na verdade, foi de 21 km por hora. Também um pouco abaixo dos 24 a 25 que também geralmente levamos. Mas nesses 10,1 km ele fez, com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro e na gasolina, 9,6 km por litro. O Inmetro informa pra gente 11,3 na cidade com gasolina. Ou seja, dá uma diferença realmente bastante expressiva, né? Mas o que eu acho sobre esses 9,6 km por litro? Eu acho ok. Não vou dizer que é um carro realmente muito econômico, não é o ponto forte dele, mas também não é extremamente gastão. Para efeito de comparação, a gente testou aqui recentemente no canal o Fiat Pulse Abarth já na linha 2026. Ou seja, já com a gasolina com 30% de etanol anidro, né? Lembrando que os testes mais antigos que nós fizemos ainda tinha aquela gasolina com 27%, então o carro ficava mais econômico. Mas o Pulse Abarth 2026 fez recentemente já com a gasolina nova 10,1 km por litro. Achei bem econômico, inclusive. Para vocês terem uma ideia, o Pulse Abarth 2024 é esse mesmo conjunto mecânico, só que aí 185 cavalos, né, que ele perdeu um pouco de potência. Ele fez 9,6 km por litro, exatamente o que fizemos agora aqui com o Fastback Limited Edition. Tem outra coisa, tá, pessoal? Esse carro perdeu potência para se encaixar nas novas normas de emissões de poluentes, mas não necessariamente ele fica mais econômico com isso. Inclusive, a gente já testou outros carros aqui no canal com esse motor novo, digamos assim, né, com menos potência, e eu tenho a impressão de que eles realmente ficaram um pouco mais gastões. De qualquer forma, é próximo do que fez, por exemplo, o Citroën C3 Aircross XTR, no 1.0 turbo, tá? Não tem híbrido leve por enquanto. Ele fez na linha 2026, bem recentemente, 9,7 km por litro. Também fica próximo da Fiat Toro Freedom 1.3 turbo, já com esse motor novo, também 2026, gasolina mais recente. Ela fez exatamente 10 km por litro, um pouquinho melhor aqui do que o Fastback. Mas, como eu disse para vocês, hoje a gente demorou um pouquinho mais do que o normal. Então, tivemos o azar de pegar mais semáforos fechados. E por mais que tenha start-stop, quando você para, você tem que fazer a aceleração de novo para voltar aos 40, 50, 60 km por hora, né? E isso, claro, aumenta o consumo. Então, acredito eu que se a gente tivesse pegado uma situação um pouquinho mais favorável, ele teria feito ali seus 10, quem sabe 10,2 km por litro, mais ou menos. Isso estou supondo. Eu vou usar como um efeito de comparação também o Fiat Fastback Impetus 1.0 turbo híbrido leve, que passou aqui na linha 2026 não faz muito tempo, então já tinha a gasolina nova. Ele fez 10,9 km por litro, consideravelmente melhor do que a versão 1.3, mas não é uma diferença assim absurda, né? E de qualquer forma, não é extremamente gastão, mas não é também dos mais econômicos da categoria, esse motor 1.3 turbo. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês, então comenta aqui o que você achou dessa média de consumo. Olha, tô aqui passando calor, ó, tô suando, e você ainda não deixou o seu like e não hypou o vídeo, aí eu vou ficar chateado, né? Por favor, faça isso, é rapidinho, ajuda muito o nosso canal. É só ir ali embaixo e arrastar os comentários pro lado. E se você ainda não fez isso, você já perdeu tempo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de T-Autos.